Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, mediador de Física do Pré-Vestibular Social CCERJ e hoje a aula é sobre queda livre. O que é o movimento de queda livre? Vocês saberiam responder? O movimento de queda livre é um movimento que um corpo que só está sujeito à força gravitacional vai realizar. Ou seja, se você tem um corpo qualquer, imagina qualquer objeto, qualquer corpo que seja, ele está submetido unicamente pela a força gravitacional, ou se só tem a força gravitacional atuando sobre esse corpo, ele está em queda livre. Ele está realizando um movimento de queda livre, ok? Sim, pode imaginar coisas caindo, é praticamente isso. E então vamos lá. A gente vai estudar alguns tipos de movimentos em queda livre, ou seja, os casos mais comuns de movimentos estudados em queda livre. E esses movimentos não passam de exemplos do que vocês viram na aula passada, que foi o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado ou variável, depende. Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro. Enfim, vocês vão ver aplicações do que vocês aprenderam na aula passada no movimento de queda livre, beleza? Mas para isso a gente vai precisar fazer algumas restrições. Primeiro, vocês lembram que no movimento uniformemente acelerado ou uniformemente variado, a gente tem que ter aceleração constante? Lembra disso? Então, para isso, a aceleração da gravidade a gente vai considerar constante. A aceleração que a gente está submetido em queda livre é a aceleração da gravidade, como a gente havia dito. Mas professor, mas Gabriel, isso significa que a aceleração da gravidade é constante em qualquer lugar da Terra? Não. A aceleração da gravidade, na verdade, ela diminui de intensidade conforme a gente se afasta da Terra. Beleza? Guardem essa informação. A gente não vai usar muito isso agora, mas guardem isso. Porém, a pequenas alturas, assim, se a gente não se afastar muito, extremamente da Terra, a gente pode considerar a aceleração gravitacional constante. Assim, até uns, sei lá, 570, quase 100 metros assim, a gente aproxima ela como sendo constante, ok? Na região do Equador, no nível do mar, do Equador da Terra, no nível do mar, a gente diz que a gente calcularam experimentalmente que essa aceleração gravitacional é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Eu vou escrever isso daqui a pouco para vocês anotarem. Mas a gente, nos exercícios, a gente costuma usar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a gente vai considerar ela constante. Ok, agora eu já posso tratar como um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Só que a gente também tem que desprezar qualquer outra força que atue sobre o nosso corpo. E que outra força poderia ser essa? A resistência do ar, por exemplo. Um exemplo, a gente vê como a resistência do ar atua sobre um corpo, o quanto ela influencia, né? Porque é muito fácil a gente pensar, a resistência do ar é mesmo para qualquer corpo, não vai fazer diferença, né? Não. Eu vou mostrar para vocês agora com um exemplo bem simples. Aqui eu tenho uma folha de papel semi-aberta, né? Aberta em branco, e uma folha de papel completamente amassada. Fiz uma bolinha de papel. Eu peguei a mesma folha do mesmo pacote. E a gente vai ver qual é a diferença da queda dessas duas folhas. Eu vou soltar as duas de uma mesma altura, ok? De uma mesma altura, basicamente. E vamos ver o que acontece. Vocês conseguiram ver? A bolinha, cadê a bolinha? A bolinha, ela caiu muito mais rápido, chegou ao chão muito mais rápido do que a folha aberta. Isso por causa da resistência do ar. A resistência do ar, a intensidade dela vai depender do formato do seu objeto, entende? Das dimensões dele. Quando eu digo dimensões, eu quero dizer formato, qual é a forma dele, se ele é extenso ou não, beleza? E da massa também, mas nesse caso a massa é a mesma, então ela só variou por causa do formato. A massa é a mesma porque eu estou usando a mesma folha, praticamente. Então ela variou só por causa do formato. E isso influenciou no meu movimento de queda livre. A gente não quer isso nos nossos problemas. Então a gente vai estar no mundo, a gente vai tratar das coisas no mundo em que não existe, ou seja, a gente vai desprezar, ela tá lá, mas a gente vai desprezar, fingir que não existe a resistência do ar, ok? A força que o ar faz nos objetos. Beleza? Então, dito isso, a gente definiu tudo o que a gente precisava. A aceleração da gravidade
constante, a gente vai considerar nos exercícios, na maioria dos exemplos, como 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos lá para as contas, mas antes, só lembrar uma coisa, vocês viram nos vídeos anteriores o que é uma grandeza vetorial. Ok? Grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Vocês viram que eu me referi à gravidade apenas com o módulo dela, me referi à aceleração gravitacional com o módulo dela. Mas, na verdade, a aceleração em si, a aceleração é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. A aceleração gravitacional também, ela não está isenta disso. Ela está apontando sempre para o centro da Terra. Sempre no nosso caso, que a gente está aqui na Terra, a gente vai ver, pra gente é para baixo. Então tá sempre, se você vê de um telescópio, você vai ver que não tem muito no telescópio de um satélite, você vai ver que não tem muito uma noção do que é para baixo, do que é para cima, né? Então a gente vai dizer que está apontando para o centro da Terra. Beleza? Mas vale aqui no nosso regime aqui da Terra, a gente está aqui na superfície, a gente diz que é para baixo, ok? Então ela tem sim módulo, tem direção e sentido. A gente vai tratar só do módulo porque estamos tratando de movimentos retilíneos, ou seja, uma coisa de uma única dimensão, ou seja, uma mesma direção também. O sentido é que muda, e para mudar o sentido basta a gente mudar o sinal. A gente vai ver isso já já no papel, como trabalhar esses casos que eu falei. Os casos são o abandono do repouso de um objeto, beleza? Um lançamento vertical para baixo, diferente do abandono, eu vou jogar para baixo a minha bolinha, e o lançamento vertical para cima. Esse aqui, o clássico lançamento vertical para cima. A gente vai tratar esses 3 casos e vamos discutir coisas bastante interessantes. Vamos lá. Então vamos ao nosso primeiro caso. Um corpo abandonado a partir do repouso. Antes disso, como eu tinha dito anteriormente, para lembrar vocês e deixar anotado que o valor de G na região equatorial no nível do mar, próximo ao nível do mar, equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Prestem sempre atenção na unidade de aceleração, ok? E o valor de G geralmente utilizado em exercícios para facilitar as contas, no nosso caso, que a gente vai usar, geralmente, tá? Não é nem sempre. Às vezes ele te pede para usar o valor original, ele te dá. Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então vamos lá. Esse caso, a gente vai falar de corpo abandonado a partir do repouso. Ah, mas Gabriel, o que a gente precisa para isso? Primeiro a gente precisa de um corpo. Então vamos aqui definir qual vai ser o nosso corpo, né? Podia ser qualquer coisa, né? Vamos usar então uma bolinha. Ok? Usei aqui uma bolinha. Esse aqui é o meu corpo. Se ele está sendo abandonado a partir do repouso, então qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial é 0, porque se ele estava no repouso no início do movimento, ou seja, quando ele é abandonado, a velocidade inicial é 0. A gente representa a velocidade inicial, V0, igual a 0. Ok? Então vamos lá. Outra coisa também. Qual é a aceleração que o meu corpo está submetido? Como a gente havia visto no caso do queda livre. É a aceleração gravitacional. Então a minha aceleração, A, que é um vetor, era igual à aceleração da gravidade. Beleza? Esse símbolo em cima é uma setinha, sem a parte de baixo, mas continua sendo uma setinha, ok? Não tem diferença da seta habitual utilizada para representar vetor algebricamente. E eu vou colocar aqui, representar como uma seta mesmo, a aceleração para baixo. Eu estou representando como uma seta, ok? Só para representar o sentido dela, que é sempre para baixo. Vamos lá. Tendo já em mente que a aceleração é a aceleração gravitacional e a velocidade inicial é 0, falta só o mais importante, que a gente precisa de um sistema de coordenadas para saber qual é o sinal que essa aceleração vai levar na hora da gente fazer as contas, ok? Para onde que vai crescer a nossa distância? O nosso deslocamento a partir do 0. A gente vai definir o 0 aqui, eu poderia definir a minha distância, né, meu deslocamento crescendo para cima ou crescendo para baixo. Vamos usar a convenção do livro, né? Pelo que parece, a gente vai escolher a direção, o sentido igual ao sentido inicial do movimento, beleza? O sentido inicial do movimento vai ser para baixo, ok?
Então a gente vai definir o nosso eixo y, né, que é o nosso eixo de coordenadas, y para baixo, ok? Ele continua aqui negativo, mas isso não vai importar para a gente. O que importa é que o nosso corpo sai do zero e cai para baixo, ou seja, cresce a distância dele em y. O y é a nossa coordenada, ou seja, distância, a gente vai definir aqui y, coordenada, ou seja, distância a partir do zero, né? O V0 vai ser a nossa velocidade inicial, como vocês já devem estar acostumados. E o G é a aceleração da gravidade, ok? Lidem com isso e deixem isso bem formulado na cabeça de vocês, ok? Show de bola. Vamos lá então. Gabriel, agora tudo se trata de um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Exatamente, eu tenho um corpo que só está submetido a uma aceleração constante. Lembra que a gente define o g como sendo essa constante aqui, ou essa, dependendo. É uma aceleração constante se movendo apenas em uma reta, né? Que é a reta aqui do eixo y, que é a nossa coordenada. Então vamos lá. Qual é a diferença do MRU para esse caso do movimento da queda livre, que é o corpo abandonado a partir do repouso? A diferença é mais na notação, que a gente deixa de usar o ΔS e começa a usar ΔY. Né? Na apostila, por exemplo, eles usam só o Y. Por que eles usam só o Y, Gabriel? Por quê? Porque ΔY, né, não é nada mais, nada menos do que... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. ΔY não é nada mais, nada menos do que um Y final menos o Y inicial, ok? Só que o nosso Y inicial a gente está tomando aqui como zero. Então, como isso aqui vira zero, é só o Y final. Para não ficar carregando esse F toda hora, a gente deixa só Y. Beleza? Isso na apostila, a gente usa essa convenção e não tem problema. A gente usa ΔY também. Aí é só mais geral. E para ficar mais fácil de decorar, ΔS por ΔY, a gente sabe que tem um delta ali, só muda a letra. Ok? Então vamos lá. O ΔS virou ΔY, né, que agora é um deslocamento no eixo Y, o eixo vertical. O V0 que a gente tinha lá no MRUV, que era do V0t mais AT ao quadrado, o V0 aqui a gente definiu, ele é zero. Então esse termo aqui, ele some. Ok? A gente vai ter que cortar aqui, mas a gente já cortou aqui. E ele não aparece aqui desse lado. E outra coisa que mudou também é que a aceleração virou G, não é mais A, agora é G. Beleza? Então, no movimento de queda livre, nesse primeiro caso, o nosso ΔY vai ser só gt ao quadrado sobre 2. Beleza? A velocidade que lá no MRUV era V0 mais AT, o V0 virou 0, não aparece aqui, e o A virou G. Ficou V igual a GT. Ou seja, a partir do momento que esse corpo é abandonado, a velocidade dele em qualquer ponto vai ser dada pela gravidade, pelo módulo da aceleração da gravidade, vezes o tempo que levou dele do instante inicial até o instante que a gente estiver analisando. Ok? A equação de Torricelli que a gente viu lá, que vocês viram lá no capítulo anterior, ela vai passar de v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O v ao quadrado vai continuar, o v0 é 0, 0 vezes 0 dá 0, então esse cara aqui morre. E o A vira o G, como vocês já viram anteriormente, e o ΔS volta aqui como ΔY, beleza? Então, basicamente, nesse primeiro caso, são essas as diferenças que a gente encontra, ok? O nosso segundo caso é o lançamento vertical para baixo. Gabriel, qual é a diferença do lançamento vertical para baixo e do abandono? A diferença principal, a gente já vai logo atacar o problema, que é a seguinte. Vamos definir primeiro o nosso corpo, que vai ser a mesma bolinha, a gente vai representar, ok? Vamos definir o nosso sistema de coordenada como sendo o mesmo, se a gente está lançando para baixo. O meu movimento inicial vai se dar para baixo, a gente vai usar essa convenção aqui, beleza? Vai ser o mesmo. Lembrando que não importa o sistema de coordenadas que você use, se você tomar cuidado com os sinais, com os sentidos, vai tudo dar certo no final, ok? O ideal é que você use o que
deixe suas contas que mais lhe convenha, dependendo do problema. Conforme vocês forem fazendo exercícios, vocês vão ver qual é a melhor escolha para cada exercício, ok? Aqui vai ser o nosso zero. Então vamos lá, aqui está o nosso corpo. Ele está submetido ainda à mesma aceleração. Vou fazer aqui a representação do nosso vetor, só a representação mesmo, ok? A igual a G. E a velocidade inicial dele, dessa vez é diferente. A nossa velocidade inicial, V0, ela não é diferente de zero, ok? Ela vai ser igual a um V aqui, um V0 diferente de zero, ok? Um V0, vetor, diferente de zero. Tudo bem? E o sentido dela vai ser para baixo. Por isso que o nome é lançamento vertical para baixo, porque eu vou estar lançando o corpo, ele vai ter uma velocidade inicial. Porque eu nem precisaria colocar esse termo aqui, bastava só colocar diferente de zero. Ok? Ele vai estar sendo lançado para baixo. E essa é a única diferença. Nessa parte aqui. Agora, Gabriel, como é que ficam as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para esse caso de lançamento vertical para baixo? Bom, pouca coisa muda também. Assim como no caso anterior, o nosso ΔS vai virar ΔY, ok? Porque aqui é o nosso eixo de coordenadas Y. O nosso ΔS vai virar ΔY. O nosso V0, que aparecia, ele não é mais zero. Ou seja, esse termo aqui da equação, esse termo aqui, ele continua aqui, ok? E o AT ao quadrado vai virar GT ao quadrado, como a gente já tinha visto, né? Lembra que G é a aceleração da gravidade. Aqui eu estou colocando representação vetorial. Porém, como o movimento é retilíneo, se dá numa única reta, a gente vai usar só os módulos deles aqui, tratando no nosso problema de queda livre, ok? Porque a gente está num eixo só. A nossa velocidade, que era V0 mais AT, esse V0 vai continuar porque eu tenho V0 diferente de zero, existe esse V0, e o A vai virar o G, que nem no caso anterior. A única coisa que mudou foi que eu tenho sim uma velocidade inicial. Ou seja, a minha velocidade em qualquer ponto aqui vai ser igual à minha velocidade inicial, mais o que a gente pode chamar de velocidade adquirida, né? A velocidade que eu ganhei com a aceleração da gravidade, que é GT, tudo bem? E nesse caso, a aceleração da gravidade está aumentando a minha velocidade porque está no sentido do movimento, porque está no sentido da velocidade inicial. A gente vai ver já o caso contrário daqui a pouco. Lembrando que o sinal mais aqui no G é simplesmente porque a gravidade, a gente escolheu o nosso sistema de referência no mesmo sentido que a aceleração, então o sinal é positivo. E se o sistema de referência for no sentido contrário? Aí você espera um pouquinho que a gente já vai ver isso. A equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, a única coisa que mudou é que o V0 não é mais zero, como eu já disse, vai ficar esse termo aqui ainda, V0 ao quadrado. O A vai virar o G e o ΔS vira ΔY. Ok? Essa é a única diferença. O nosso último caso é o lançamento vertical para cima. Gabriel, o que é o lançamento vertical para cima? É bem o que o nome já diz, né? Você tem um corpo, você lança, eu desenho aqui um bonequinho, né? Eu não sou muito bom desenhando. Você lança ele com uma velocidade para cima, ele vai começar a subir, ok? Aí vai chegar um momento que ele vai parar e depois vai descer. Tudo bem? O mesmo corpo sobe e desce. Esse é o lançamento vertical para cima. Algumas coisas vão mudar em relação aos casos que a gente viu até agora. Por exemplo, vamos começar definindo aqui o nosso corpo, né? Sendo uma bolinha. Gabriel, a velocidade inicial velocidade de lançamento, né? Que é a inicial, ela vai estar apontando para baixo ou para cima? Isso mesmo, para cima. Então, o nosso V0, que é diferente de zero, né? Vai apontar, a gente vai representar ele com o vetorzinho aqui saindo do boneco, do nosso corpo, para cima, ok? V0 diferente de zero. Esse ponto aqui foi acidental, não ignore. V0 diferente de zero. E a aceleração da gravidade vai ficar para cima também? Não, não vai ficar para cima. A aceleração da gravidade
continua igual a G para baixo. Beleza? A aceleração da gravidade continua para baixo. E o nosso sistema de coordenadas? Nosso sistema de coordenadas, dessa vez a gente vai colocar ele para cima, porque vai ser o mesmo sentido que o movimento inicial do nosso corpo, ok? Y crescendo para cima, aqui vai ser o zero, para cá não importa, negativo, a gente não vai usar isso agora. Vamos nos preocupar do zero para cima. Eu já expliquei o que acontece, a gente vai jogar um corpo, ele vai para cima, para cima, para cima, para cima, vai parar, e depois vai começar a descer. Vamos lá. Como fica as equações dele no movimento retilíneo uniforme? Dá para ver que ele é esse movimento ele é meio que separado entre duas etapas, né? Você pode tratar como uma etapa só de subida e descida, ou então você pode separar a etapa da subida e a etapa da descida. Mas prestando agora muita e muita atenção com os sinais, muita e muita atenção com a escolha do nosso sistema de referência, né? Nosso sistema de coordenadas. Como fica como ficam as equações do movimento retilíneo uniformemente variável nesse caso de queda livre? Ok? Aqui para simplificar eu coloquei QL e o caso que a gente está analisando. Como fica? O nosso ΔS a gente já está cansado de ver que virou ΔY, ok? O nosso V0T, nesse caso a velocidade inicial está no mesmo sentido que o nosso sistema de coordenadas, então ela é positiva, permanece o V0T. Eu vou só corrigir aqui e deixar um pouco mais legível, né? Talvez eu tenha estragado, porque minha mão estava tremendo um pouquinho nessa hora, deu uma tremida na mão e ficou meio bagunçado. Ok? E dessa vez, o sinal que vai aqui na aceleração, que era o A e virou o G, é o de menos. Por que, Gabriel, o sinal de menos? Lembre muito bem disso, porque nesse caso, por causa do sistema de coordenadas que a gente escolheu, a aceleração, né, da gravidade, a gente escolheu o nosso sistema de coordenadas como sendo contrário ao sentido dela. Ou seja, a aceleração está contrária ao sentido do nosso sistema de coordenadas. Então a gente usa o sinal de menos. Ok? Essa é a única diferença grande em relação aos outros casos. A mesma coisa vale para a velocidade. A nossa velocidade, que era V0 mais AT, esse A aqui também está meio estranho, mas é um A, tá, pessoal? V0 mais AT, o A virou o G e ganhou o sinal de menos. O que significa isso daqui? Vamos analisar essa equação aqui. A nossa velocidade inicial, ela é positiva, né? Porque ela está no mesmo sentido do nosso sistema de coordenadas. E a nossa velocidade ela vai diminuindo com o tempo. Aqui ela começa com tempo igual a zero, começa nada aqui. A gente tampa essa parte, fica só V0. Conforme o tempo vai passando, esse termo aqui, esse termo aqui, ele vai aumentando. Aí, como tem um sinal de menos, a minha velocidade em si, ela vai diminuindo. Vai chegar um momento em que esse termo aqui, conforme o tempo vai passando, vai ficar igual à velocidade inicial. Ou seja, vai ficar um valor menos ele mesmo. É esse o momento em que a velocidade chega a zero. Beleza? Depois, ela vai continuar diminuindo. Ah, mas Gabriel, a velocidade chega a zero e continua diminuindo? Isso significa que a minha velocidade ela fica negativa? Sim. E o que significa velocidade negativa? Você sabe responder. Velocidade negativa só significa que a minha velocidade, nesse momento aqui, tá vendo que eu tenho uma velocidade? Nesse momento aqui, ela está contrária ao meu sistema de coordenadas que eu escolhi para cima. Ou seja, quando ela começa a ficar contrária ao meu sistema de coordenadas que eu escolhi para cima, ela ganha um sinal negativo. É só isso que muda, assim como acontece com a aceleração, ok? Então, quando você achar um valor de velocidade negativo, se tudo estiver certo até então, é porque essa velocidade está contrária ao teu sistema de referência, ao teu sistema de coordenadas. Então, vamos lá. Torricelli, como é que fica? Nada muda, nada exceto esse sinal, porque o V0 continua V0 ao quadrado. Isso aí vai independer do sentido do lançamento, ok? Porque está ao quadrado. E o G, ele vai carregar aqui o sinal de menos. De novo, o que era mais vai virar menos, o que era A vai virar G. Nosso ΔY, a gente está calejado de ver, que virou ΔY. Ok? Então, a coisa que vocês têm que mais prestar atenção
é que o ΔS virou o ΔY, ok? E uma coisa muito importante se lembrar também é que eu tenho o tempo para o meu corpo subir e eu tenho tempo para o meu corpo descer, ok? Ele leva um tempo para subir, leva um tempo para descer e retornar até ao lugar de origem. Gabriel, esse tempo é diferente? Não. O tempo de subida, melhor dizendo, tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Isso aqui vocês têm que ter na cabeça, vocês têm que levar isso para vocês, ok? Eu vou ver se eu consigo colocar algum apêndice, alguma coisa mostrando o porquê dessa relação. Mas acreditem, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tudo bem? E é isso, essa foi a nossa aula de movimento de queda livre. Esses são os casos mais que a gente costuma abordar com mais frequência durante o curso de física do ensino médio. E obrigado por assistirem a aula.